Por que você anda irado? Por que descaiu o teu semblante? Mas ele não dá tempo do Caim responder. Se você proceder bem, não é certo que você será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Cara, tu vai entrar numa situação de pecado que está à beira da sua porta. Aí você associa, porque você vai adiante sem parar para pensar, aí ele vai matar o irmão. Não é isso, ele está falando uma coisa muito mais profunda. Cara, vai ter uma escalada de coisas. Se você continuar lendo capítulo 4, capítulo 5, você vai ver essa escalada acontecendo. Que vai terminar lá com Noé. Dá para entender? Sabe, a degradação completa da raça humana, que vai estar descrita em Caim, saindo daqui. E olha como é que a descrição coincide com os achados arqueológicos. Invenção da agricultura, simbolizado aqui por Caim, que eu não sei se existiu ou não, mas vamos acreditar que Caim existiu como pessoa um cara. Eu posso dizer que isso aqui representa os povos agricultores. Imediatamente, quem é que faz a primeira cidade? Caim. Por quê? A agricultura permite que eu não seja mais semi-nômade, eu passo a ser sedentário e eu posso construir a primeira cidade. Aonde? No Oriente Médio. Puxa, que coincidência. Tudo que a arqueologia também descobriu, né? Descobriu a pólvora, estava escrito na Bíblia. Né? Depois você vai ver que a primeira cidade, o filho de Caim, Enoque, vai ter filhos que vão se especializar em dividir tarefas, vão começar um processo amplo de urbanização, industrialização, produção de instrumentos, todo o sistema começa a se operar, hierarquização de serviços. Aí ele fala, ó, e o negócio tem que ser na disciplina, tem que ser no rigor, porque se meu pai era ruim eu vou ser pior ainda. Você pode olhar que eu estou falando isso. Isso vai acabar na Torre de Babel, que depois vai acabar na degradação da raça humana, vai acabar lá na Babilônia. Chega lá. Por quê? Num primeiro momento, o ato de lavrar a terra traz uma prosperidade que não dá nem para comparar com aquilo que você consegue fazer com o animal. Caminhando com os rebanhos, observando e tal. Onde que está o procedimento mal de Caim? Caim, de lavrador, né, ele vai se tornar aquilo que a gente chama de fazendeiro. O que é lavrar? Isso aqui é minha terra, eu estou lavrando, eu estou tendo colheita. Primeiro modo de produção ali na Mesopotâmia foi o que a gente chama de agricultura de aluvião. Porque aí os caras descobriram mais um negócio legal que os achados arqueológicos demonstram. Você começou a pegar as encostas e desmatar a encosta. Porque você precisa de energia. Lembra lá dos filhos de Enoque? Para produzir instrumento musical, para produzir ferramentas, para lidar com bronze. Qual é a próxima idade? Você tem a idade do ferro, a idade do bronze. Adivinha como é que você lida com bronze e com ferro? Alguém tem ideia? Ele sai pronto da terra? O que você tem que fazer? Queima. Queima com o quê? Com que combustível? Petróleo? Energia nuclear? Madeira. Madeira vem da onde? De lá de longe, importada da Amazônia? Do lado. E os caras tiraram uma vantagem. Por quê? Porque ele desmatava aquilo tudo quando vinha a chuva. Sabe o que acontecia com o solo que estava ali? Caía para a planície. Cara, É isso. é isso. Toca tirar madeira, compadre. Vamos construir. Porque para construir casa, para construir suporte, você tem que usar o que também? Madeira. Muita madeira. Se eu vou fazer tudo de barro, vai ter que ter madeira. Se eu vou fazer laje, vai ter que ter madeira. Se eu vou fazer edifício, vai ter que ter pino de madeira. Só que cada vez que eu tiro madeira, sabe o que acontece? Vem um aluvião e traz mais nutrientes para o meu solo. Rapaz, eu quero outra vida. Isso ano após ano, década após década, século após século de prosperidade acontecendo. Nada pode tirar a gente desse caminho. Aí você começa a fazer aqueduto, você começa a fazer curso de água, você começa a mudar, desviar, fazer transposição de rio. Sabe essas coisas que a gente faz de transposição de São Francisco, levar água do... Tá gravando isso? Levar água do Paraíba do Sul para São Paulo? Já teve essa história. Essa história já aconteceu um dia. Aí eu vou para São Paulo, porque São Paulo é o lugar da prosperidade, sabe? Já vou viver bem, tem ar-condicionado. E também tem 8% de água no Cantareira. E o pessoal bebendo esgoto em São Paulo. Quem é de São Paulo está bebendo esgoto. Né? Mas tem o Paraíba do Sul, que a gente pode pegar a 800 km de distância, eu posso pegar água. Não tem problema. Os romanos já fizeram isso também. Os cariocas deixarem. Se os cariocas falarem que está tudo bem, né? Aí você vai ter a primeira guerra da água. Mas tudo bem, isso é tudo bobagem. Não é tudo besteira do cara que não tem o que falar no domingo de manhã, fica aqui falando bobagem. Daí você vai agregando tudo isso,
sem perceber que está acontecendo alguma coisa com o seu solo. À medida que você vai botando nutriente, botando adubo, transformando isso em comida. A comida é comida. Esse adubo não volta. Você vira... Está amarrado. O que é isso? Mensagem. Na medida em que isso vai acontecendo, o solo vai salinizando. Você vai botando nutriente, aluvião. Adivinha como é que é o solo do Iraque hoje, o solo da Babilônia hoje? Salinizado. Não cresce nada, não adianta fazer nada. Não adianta fazer irrigação, porque não cresce nada. E é um areião. O pecado já é a porta. Todo pecado que vai vindo aí, opressão, ditaduras, impérios, assassinatos, guerras, domínios, muito mais do que aquilo que foi inaugurado com a morte de Abel. A morte de Abel foi só a inauguração de um processo. A gente mata todo dia o Abel. Todo dia o Abel está sendo morto. Porque um estilo de vida é morto por outro estilo de vida. O grande barato disso aqui, qual é o procedimento mal de Caim? Até agora ninguém me respondeu. Alguém tem ideia? Para entender isso tem que voltar para o capítulo 2, versículo 15 de Gênesis. Olha lá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Avad e chamar. Na verdade, para tomar conta, né? Conservar, chamar e observar, no sentido de exatamente a observação que um mordomo faz quando está servindo alguém. Sabe, cultivar, está aqui traduzido como cultivar, chamar é exatamente a posição de quem vai prestar muita atenção. Imagina que nós estivéssemos aqui sentados e tivesse um mordomo aqui. O bom mordomo é aquele que... Eu tenho um filme bem interessante chamado Mordomo do Presidente. Alguém assistiu? Bem legalzinho esse filme. É um cara de verdade que foi mordomo de vários presidentes na Casa Branca. E aí, quando ele é jovem, vai ser iniciado em ser mordomo, né? O cara que foi o mentor dele lá no sul dos Estados Unidos, ainda quando ele trabalhava num restaurante, depois foi para um hotel, né? Ele fala, olha, o bom mordomo, ele percebe um segundo antes o que o cara vai pedir. Ele tem que estar prestando muita atenção, que o copo de vinho está acabando, que o arroz está terminado, que a comida... Ele tem que, antes que o cara fala, por favor, ele já está pronto. Quando o cara levanta a mão assim, senhor, está aqui. Aquele estado da colher no bolso também que a gente conta. O cara tem que estar com a coisa pronta. Por quê? Porque a primeira atitude de ser um bom mordomo, e a palavra mordomia em português é uma pobreza, né? Porque mordomia virou sinônimo de político safado, e a palavra mordomia não tem nada a ver disso. Mordomia é o ato de servir alguém, não de ser servido. Viver de mordomia é viver sendo servido. Né? Então, o cara está cheio de mordomia. Não, ele não está cheio de mordomia, ele está cheio de serviços. Né? Por isso que ele vive tão bem. Ser mordomo é exatamente chamado. E o que era aqui? Ele botou a gente aonde mesmo, Luiz? Deus plantou o quê? Deus plantou o quê? Diz aqui no Gênesis 2,15. Um jardim. E colocou nele o homem para tomar conta, para cuidar, para conservar, para observar e para manter aquele negócio. O chamado do ser humano é para ser jardineiro. Daí Caim vem e descobre que ele não precisava ser jardineiro, ele podia ser fazendeiro. E aí existe uma distinção brutal entre duas formas de ser. Se a gente trouxer isso para nossas conversas de hoje em dia, quando você fala de permacultura, de agrofloresta, de sistema agro-silvio-pastoril, essas atividades, elas são muito mais semelhantes à jardinagem. Como é que você faz permacultura? Como é que você faz agrofloresta? Você tem que observar, ver os ritmos, ver a direção do sol, ver onde entra a clareira, não é isso? Aí você tem que abrir clareira, podar, deixar a serrapilheira, deixar as plantas crescerem, ver quais vão bem, quais não vão. Você tem que fazer uma conservação do ambiente. Você não faz a preservação do ambiente. Isso é agrofloresta, isso é o que o índio amazônico fazia, né? Hoje em dia está também plantando soja,
né? Está coletando peroba para vender óleo de peroba para fora, para vender óleo de rosa e mais um monte de coisa. Mas aquilo que o índio amazônico fazia, aquilo que os povos dos faxinais lá na sua origem aprenderam a fazer, tem muito mais a ver com jardinagem do que fazer fazenda. Como é que você faz com uma floresta quando você quer ser fazendeiro? Derruba tudo. Depois, se você for um cara bem esperto, tiver uma graninha boa, você pega 2 tratores, passa o correntão e vem arrancando, com o correntão. Com correntão. Eu vi isso no Mato Grosso. Você arrancando, né? Aí você tem 1 hectare de terreno limpo para você plantar o quê? Grão. Plantar grão. Aí você fala, uau, olha o que eu produzi de grão. Sendo que, se você tem 1 hectare para plantar grão, 1 hectare de floresta, você tem esse nível que você está tirando o grão, você tem um segundo nível que está mais ou menos na altura da sua cabeça com frutos, você tem um terceiro nível com frutos, você tem animais, você tem você tem mais ou menos 1 hectare de floresta equivale a 5, você tem uns 5 níveis, um empilhado em cima do outro. Agora, para conseguir produtividade, aí você tem que ser um jardineiro, você tem que saber que planta você planta, onde você planta uma frutífera, que tipo de animal você atrai, onde você abre uma caldeira para produzir alimento. Tá certo, Eduardo? Você que gosta disso? O chamado de Deus é que nós fôssemos jardineiros. Caim descobriu que podia ser fazendeiro. Ele podia arar o solo, ter uma produtividade imediata. Os seus descendentes descobriram que podiam continuar fazendo isso, trazendo recursos nutricionais para o solo de fora. Depois eles descobriram que eles podiam trazer escravo para fazer isso. Depois eles descobriram que o império está começando a precisar mais, então ele tem que crescer.